Saudações a todos. Vamos ver hoje um capítulo do livro Ação e Reação, de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, que se chama A Dívida Expirante. Eu acho que vale a pena nós lermos buscando entendimento do que for possível, porque é muito interessante, é uma visita, O André Luiz, junto da sua equipe, está em visita num hospital, Então vamos lá. Era agora num hospital, em triste pavilhão de indigentes, a nova lição que Silas nos reservava. Ganhando o interior, diversos companheiros acolheram-nos gentis. E após saudações amigas, um deles, o atendente Lago, avançou para o mentor de nossos estudos, cientificando. Assistente, o nosso Léo parece gastar os derradeiros recursos da resistência. Então, eles estão visitando um hospital e, evidentemente, que, por serem espíritos, estão ali trocando ideias e conversando com a equipe espiritual presente neste hospital, Porque sabemos que é assim que se dá. E ele está sendo avisado de que o Léo, um dos internados ali ligados a Mansão do Caminho, Eu acho que é Mansão do Caminho o nome, não lembro. Bom, não importa, ligado a este grupo, estava por desencarnar, Então, Silas agradeceu a informação e explicou que vínhamos justamente para colaborar no descanso de que se fazia credor. E atravessando longa fila de leitos pobres, nos quais enfermos jaziam padecentes ao pé de alguns desencarnados em trabalho assistencial, estacamos junto de um doente escálido e angustiado. A amortiça claridade de pequena lâmpada, destinada à vigília da noite, vimos Léo, que uma tuberculose pulmonar arrastava ao cepo da morte. Não obstante a dispneia, mostrava o olhar calmo e lúcido, revelando perfeita conformação aos padecimentos que o conduziam ao termo da experiência. Recomendou-nos Silas observar-lhe o corpo. Entretanto, não havia muita particularidade a destacar, porquanto os pulmões, quase destruídos através de sucessivas formações cavitárias, haviam provocado tamanho abatimento orgânico que o vaso físico sob nossos olhos não era mais que um trapo de carne, agora aberto à multiplicação de bacilos vorazes aliados a exércitos microbianos de variada espécie, a se apinharem dominadores na intimidade dos tecidos, assim como inimigos implacáveis a se lhe apoderarem dos restos, senhoreando todos os postos chaves da defensiva. Achava-se Léo, deste modo, no veículo denso, quer dizer, no corpo físico, à maneira de um homem irremediavelmente condenado à expulsão da sua própria casa, que o corpo chega num ponto tal que o espírito abandona, Não há como manter-se naquele corpo. Todos os sintomas da morte patenteavam-se iniludíveis. O coração fatigado assemelhava-se a motor exausto, incapaz de liquidar os problemas da circulação sanguínea, e todos os implementos da aparelhagem respiratória esmoreciam desnorteados sob inexorável asfixia. Léo moribundo era um viajante habilitado à grande romagem, tão somente à espera do sinal de partida. Ainda assim, estava sereno e portava-se com bravura. Daí a escolha do tema, Porque nós aprendemos com os exemplos, não? Então, ainda assim estava sereno e portava-se com bravura.
tão acentuada se lhe evidenciava a acuidade mental que quase nos percebia a presença, né? Então, essa acuidade mental que foi colocada aqui, é importante que nós desenvolvamos. Nós temos que desenvolver a nossa percepção, né? As nossas percepções, elas devem se acentuar, elas devem se aprimorar, porque nós perceberemos com muito mais nitidez a presença de espíritos bons ao nosso redor, né? Então é importante que tenhamos esse olhar para esse potencial que todos trazemos, que podemos chamar do sexto sentido, né? Que é o que vai imperar nesses novos tempos. Silas, que lhe acariciava a fronte com a destra generosa, disse-nos atencioso: já que vieram para notar um processo de dívida expirante, podem algo perguntar ao companheiro cuja memória se revela tanto quanto possível consciente e vigilante. Ouvir-nos-á, porém? Inquiriu Hilário entre surpresa e compungido. Não com os tímpanos da carne, contudo assinalar-nos-á qualquer indagação em espírito, esclareceu o assistente afetuoso. Dominado de intensa simpatia, inclinei-me sobre o irmão em rude prova, atraído pela fé que lhe abrilhantava as pupilas, e abraçando-o, indaguei em voz alta: Léo, amigo, né? Então, o André Luiz, né, que está comentando que ele sentiu uma simpatia muito grande por ele, inclinou-se sobre ele e disse: Léo, amigo, reconhece-se você no limiar da vida verdadeira? Sabe que deixará o corpo em breves horas? O interpelado, crendo raciocinar por si mesmo, registrou-me a inquirição palavra por palavra, qual se fossem transmitidas ao cérebro por fios invisíveis. E como se conversasse a sós consigo, falou pensando. Então isso acontece muito, de nós acharmos que estamos simplesmente pensando e na verdade estamos respondendo a um apelo, né? Oh, sim, a morte! Sei que provavelmente esta noite chegarei ao justo fim. Desdobrando o nosso diálogo, acrescentei: Não tem receio? Nada posso temer, refletiu muito calmo. E, movendo os olhos com esforço, buscou fitar na alva parede da enfermaria uma pequena escultura do Cristo crucificado, refletindo de si para consigo. Nada posso recear em companhia do Cristo, meu Salvador. Ele também foi vilipendiado e esquecido. Terá vomitado sangue na cruz do martírio, ele que era puro, varado pelas chagas da ingratidão. Por que não me resignar à cruz do meu leito, suportando sem reclamar as golfadas de sangue que de quando em quando me anunciam a morte? Eu que sou pecador necessitado de complacência divina? Você é católico romano? Pergunta então o André Luiz. Sim, meditei na sublimidade do sentimento cristão, vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prossegui afagando-lhe o peito opresso. Vejam que coisa maravilhosa, né? Não importa a sua crença, o que conta são os seus sentimentos, professando esta ou aquela crença, até mesmo não cristã, né? Mas crenças que nos levam ao processo do encontro com Deus, né? Como quer que chamemos, ao encontro dos sentimentos de fraternidade, né? Que irá viger entre todos nós, né? Então isso é que importa.
Então meditei na sublimidade do sentimento cristão vivo e sincero, seja qual for a escola religiosa em que se exprima, e prossegui afagando-lhe o peito opresso. Nesta hora de tanta significação para o seu caminho, sinto a ausência de seus familiares humanos. Então, André Luiz jogou essa ideia, né? Porque o natural seriam familiares, né? Ali por perto. E não havia, né? Então, ele captava tudo e começou a pensar, na verdade, respondendo. Ah, meus familiares, meus afetos, respondeu falando mentalmente. Meus pais teriam sido no mundo os meus únicos amigos. No entanto, demandaram o túmulo quando eu era simplesmente um jovem enfermo. Separado de minha mãe, vi-me entregue aos desajustes orgânicos. Logo após, meu irmão Henrique não hesitou em declarar-me incapaz. Por direito à herança, cabiam-lhe grandes bens, contudo, prevalecendo-se do meu infortúnio, o Mano obteve da justiça, com meu próprio assentimento, a documentação com que se fazia meu tutor. Bastou, porém, a consecução dessa medida para que se transformasse para mim num verdugo cruel. Apossou-se-me de todos os recursos, internou-me num hospício em que amarguei longos anos de isolamento. Sofri muito, alimentei-me com um pão recheado de fel, destinado pelo mundo aos que lhe penetram as portas como réprobos do berço, porque o desequilíbrio mental me perseguia desde a idade mais tenra. Quando algo melhorado, fui constrangido a deixar o manicômio. Recolhi-lhe, recorri-lhe à porta, então ele busca o irmão, né? Mas expulsou-me sem compaixão. Fiquei apavorado, vencido. Oh, meu Deus, como escarnecer assim de um irmão doente e infeliz? Debalde, impetrei socorro à justiça. Legalmente, Henrique era o único senhor dos haveres de nossa casa. Envergonhado, busquei outros climas. Tentei o trabalho digno, mas apenas obtive em meu favor a profissão de vigia noturno, passando a rondar vasto edifício comercial, amparado por um homem caridoso, condoído de minha fome. O frio da noite, porém, encontrava-me ao desabrigo e, a breve tempo, adquiri uma febre insidiosa que passou a devorar-me devagarinho. Não sei quanto tempo estive assim, chumbado a indefinível desânimo. Certa feita, caí fatigado sobre a poça de sangue que se me derramava da boca e criaturas piedosas me angariaram o leito em que me refugio. Aí o André Luiz coloca: e que opinião mantém você acerca de Henrique? Lembra-se dele com mágoa? Qual se mergulhasse a memória em ondas de enternecimento e saudade, Léo deixou que as lágrimas se lhe entornassem dos olhos em dolorosa quietude mental. Em seguida monologou por dentro. Pobre Henrique, não deverei antes lastimá-lo? Acaso não deverá ele igualmente morrer? De que lhe terá valido a apropriação indébita se será também um dia alijado do corpo? Por que me reportaria a perdão se ele é mais infeliz que eu mesmo? E tornando a pousar os olhos na figura do Cristo, continuou. Jesus, escarnecido e espancado, esqueceu ofensas e deserções. Içado à cruz, não clamou contra os amigos que o haviam lançado à humilhação e ao sofrimento. Não teve uma palavra de censura para os truculentos algozes. Ao invés de incriminá-los, pedir ao Pai Celeste amorosa proteção para todos. E Jesus foi embaixador de Deus entre os homens.
Com que direito julgarei assim meu próprio irmão, se eu, alma necessitada de luz, não posso penetrar os divinos juízos da providência? Aquietara-se Léo em pranto, buscando internar a mente no templo de amor da prece. A humildade a que se recolhia tocava-me o coração. Ergui-me de olhos úmidos. Para sondar-lhe a grandeza d'alma, não seria preciso alongar o interrogatório. Hilário, que se mostrava comovido até as lágrimas, desistiu de qualquer consulta, apenas inquirindo ao assistente se o agonizante estava reencarnado sob os auspícios da mansão. É mansão, não é mansão do caminho, é mansão. Ao que Silas informou prestativo. Sim, Léo vive tutelado por nossa casa. Aliás, temos algumas centenas de criaturas que, não obstante materializadas na carne, permanecem ligadas à nossa instituição pelas raízes dos débitos a que se prendem, geralmente todas elas em estágios difíceis de regeneração, porque delinquentes em reajuste. Renascem no mundo sob a guarda de nosso estabelecimento socorrista, mas naturalmente ainda enleadas, de certo modo, aos parceiros do pretérito, com cuja influência tomam contato, consolidando as qualidades morais de que necessitam, através dos conflitos interiores que podemos classificar como sendo a forja da tentação. Então, ele vem de situações criadas, o Léo, né? Situações criadas que lhe proporcionaram uma encarnação com muitas dificuldades, né? Mas, ao invés de se enredar nos sentimentos de ódio pelo irmão, por exemplo, né? Ele acabou ali tirando um grande aprendizado dessa prova dolorosa, mas benéfica pela qual ele passou. Como é belo apreciar, então Hilário fala, que é o companheiro de André Luiz, como é belo apreciar o amor paternal de Deus que a tudo atende no lugar próprio, clamou Hilário. Sem dúvida, considerou Silas sensatamente. A lei de Deus determina o progresso e a dignifica para todos. Sabem vocês que, via de regra, os desencarnados que se asilam na mansão constitui grande ajuntamento de criminosos e viciados. E, modificando a inflexão de voz, acrescentou: como eu mesmo. Ali recebemos atenção e carinho, assistência e bondade, reeducando-nos às vezes por muitos anos. Contudo, é imperioso observar que, recolhendo a generosidade dos benfeitores e instrutores que nos garantem aquele pouso de amor, apenas acumulamos débitos com a proteção imerecida. Compromissos esses que precisamos resgatar igualmente em serviço ao próximo. Todavia, a fim de que nos habilitemos para as tarefas do bem genuíno, é imprescindível purgar a nossa condição inferior, agravada na culpa, porquanto o conhecimento elevado adquirido em nossa organização vale mais como teoria nobilitante que nos cabe substancializar na prática correspondente para que se incorpore, em definitivo, ao nosso patrimônio moral. Eis porque, depois do aprendizado breve ou longo em nosso instituto, somos novamente internados na esfera da carne, e aí é óbvio que, apesar de protegidos por nossos mentores, deveremos sofrer a aproximação dos antigos comparsas de nossos delitos para demonstrar aproveitamento e assimilação do amparo recebido, né? Então, com o irmão, Léo recebeu ali das situações criadas no passado, né? Como irmão. Então, ao nosso lado, então, Léo contava os derradeiros minutos no veículo denso e notamos que o assistente não desejava ausentar-se do caso dele para que lhe guardássemos a lição.
Então, vamos ver aqui em que ponto será lícito considerar a presente desencarnação de Léo como débito expirante? Aí o Silas responde: de certo, não me reportarei à conta integral de nosso amigo perante a lei. Não disponho pessoalmente de recursos informativos para relacionar-lhes as dívidas e créditos no tempo. Referir-me-ei, por isso, tão somente à culpa que o atormentava, quando ingressou em nossa casa, segundo os apontamentos que lá poderemos compulsar. Então, o que nós vamos ver aqui é que ele conseguiu, né? Ele conseguiu ali o aproveitamento da encarnação. Então, foi de grande valia essa encarnação para ele. Nós não teremos a oportunidade de adentrar aqui nos comentários, mas deu para nós percebermos que foi uma encarnação muito útil em que ele conseguiu, né, pela dor, pelo sofrimento, que começou já na infância, com aquele corpo mentalmente, fisicamente debilitado, e os pais amorosos partem cedo, né? Como vimos no relato dele, mental. Então, fica para nós uma grande lição de que existem encarnações não perdidas, mas mal aproveitadas, e encarnações bem aproveitadas, como foi o caso de Léo, né? Que consegue acalmar a sua culpa, que consegue superar-se, né? Aliviando todo aquele passado, não por inteiro, né? Porque nem haveria condições desse estudo, né? Analisando ali toda a experiência dele como espírito, mas dentro dessa situação toda, ele saiu-se vencedor, né? Fiquem essas lições, esse grande aprendizado para todos nós. Que fiquemos em paz. Olá, espero que todos se encontrem bem e em paz. Vamos dar sequência então ao livro O Semeador de Estrelas, da médium Sueli Caldas Schubert, e como falamos nas últimas semanas, eu selecionei algumas das palestras que tem nesse livro, que são palestras dadas pelo médium Divaldo Franco, e Sueli as reproduz nesse livro chamado O Semeador de Estrelas, e onde ela faz alguns comentários a respeito da doutrina espírita, da parte moral, dos fenômenos mediúnicos. Então são comentários muito interessantes, que nos orientam também, nos inspiram. As duas primeiras palestras, a abordagem foi em cima da prece, né? do recurso da prece, da bênção que é a prece. E hoje eu selecionei como tema benfeitores. E vamos falar de um deles, que é o Dr. Bezerra de Menezes. O que é um benfeitor, né? O que significa o benfeitor? É aquele que faz ou proporciona o bem a alguém. Então, ao decorrer aqui da leitura, nós vamos entender, né, esse significado valioso, né, porque o Dr. Bezerra, de fato, ele proporcionou durante as suas encarnações e proporciona o bem no trabalho incessante no plano espiritual. Então, o Dr. Bezerra de Menezes, ele era conhecido como médico dos pobres. Nasceu em 29 de agosto de 1831, no Ceará, e desencarnou em 11 de abril de 1900, no Rio de Janeiro, ou seja, há 122 anos. Um espírito de escol, um benfeitor. A mensagem é de número 18, a felicidade de Bezerra de Menezes.
Então aqui é o relato de Divaldo, de um encontro que ele teve com o Dr. Bezerra, né? Dr. Bezerra está ali como um dos benfeitores que acompanham o Divaldo, né? Tem Joana, Manuel Filomeno de Miranda, Dona Amélia Rodrigues e Bezerra, entre tantos outros, né? Que se manifestam através da mediunidade do Divaldo Franco. Um dia perguntei ao Dr. Bezerra de Menezes qual foi a sua maior felicidade quando chegou ao plano espiritual. Olha que pergunta mais curiosa, né? Mais interessante. O que seria a felicidade, né? Porque nós temos momentos de alegria aqui na Terra, mas a nossa felicidade eu acho que é de uma infantilidade, né? Mediante as bênçãos do plano maior, desses espíritos que estão numa condição muito mais elevada. Estar feliz para eles é estar em trabalho, é estar em assistência, são coisas muito diferentes que importam, o peso é muito maior, né? Nessas reuniões que a gente... esses relatos que são ditados nos livros, a gente percebe quando eles estão felizes, eles estão ali reunidos em prece, em sintonia com o mais alto, numa vibração muito elevada. Ele respondeu-me: a minha maior felicidade, meu filho, foi quando Celina, a mensageira de Maria Santíssima, se aproximou do leito em que eu ainda estava dormindo e, tocando-me, falou suavemente: Bezerra, acorde, Bezerra. Abri os olhos e via, bela e radiosa. Minha filha, é você, Celina? Sim, sou eu, meu amigo. A mãe de Jesus pediu-me que lhe dissesse que você já se encontra na vida maior, havendo atravessado a porta da imortalidade. Agora, Bezerra, desperte feliz. Vejam só a condição desse espírito, né? Ele estava ali desencarnado, estava se refazendo, né? Diferente de um desencarne ali mais difícil, né? Ele estava ali despertando mais uma condição espiritual que ele possui. Chegaram os meus familiares, os companheiros queridos das hostes espíritas que me vinham saudar, mas eu ouvi um murmúrio que me parecia vir de fora. Então Celina me disse: venha ver, Bezerra. Olha aqui uma outra característica desses espíritos superiores. Ele estava sendo recebido por espíritos familiares, espíritos amigos, né? Um grande reencontro. E nessa situação ele começou a ouvir um barulho muito alto que vinha de fora, né? Da onde ele estava. E ali Celina o convida para ver o que era. Ajudando-me a erguer-me do leito, amparou-me até uma sacada. E eu vi, meu filho, uma multidão que me acenava, com ternura e lágrimas nos olhos. Quem são, Celina? Perguntei-lhe. Não conheço ninguém. Quem são? São aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. Vejam que lindo que é o laço da gratidão, né? Tinha ali uma multidão do lado de fora, né, desse hospital para recebê-lo, e eram pessoas que ele havia consolado como um bom benfeitor, né? Tinha feito o bem para tantos e tantos, e ele nem conhecia, né? Porque para ele não importava, são todos irmãos. Ele ajudava as pessoas e ajuda. Vejam que ele continua comentando com o Divaldo. Então a Celina fala: são aqueles a quem você consolou sem nunca perguntar-lhes o nome. São aqueles espíritos atormentados que chegaram às sessões mediúnicas e a sua palavra caiu sobre eles como um bálsamo numa ferida em chaga viva. Então, o trabalho mediúnico ali da doutrinação, o amor, o acolhimento, o sentimento ali de ajudar o outro. São esquecidos da terra, os destroçados do mundo, a quem você estimulou e guiou.
são eles que o vêm saudar no pórtico da eternidade, né? E ele, conhecido aí como médico dos pobres, quantas pessoas ele ajudou. Quantas pessoas que estavam ali à margem da sociedade, né? Esquecidas do mundo, destroçadas do mundo, como foi relatado, que ninguém dava atenção, e ele ali com tanto amor guiava, amparava, cuidava, medicava. E o Dr. Bezerra concluiu: a felicidade sem lides existe, meu filho, como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos no caminho, para tapetar a senda que um dia percorreremos. Lindo relato, né? De Dr. Bezerra. E aí vem os comentários de Sueli Caldas Schubert, da médium Sueli Caldas Schubert. Este belo diálogo mantido entre Divaldo e o Dr. Bezerra de Menezes leva-nos a recordar alguns momentos da vida desse grande missionário, que foi presidente da Federação Espírita Brasileira no ano de 1895. Aqui ela vai relatar que havia algumas brigas, algumas disputas, né? Quando Bezerra assume a direção da federação, né? E justamente eram grupos ali, que tinha dois grupos distintos, um dos místicos e o outro dos científicos. Então, na gestão, Bezerra imprimira o cunho evangélico, a orientação pautada nos ensinamentos de Jesus, que eram por ele não apenas ressaltados, mas eminentemente sentidos e vividos. Então, nada como seguir Jesus, né? A simplicidade, o evangelho, e sentir e viver, né? O exemplo, administrar pelo exemplo. E para que vocês tenham uma ideia, eu vou fazer um parênteses aqui, porque Bezerra de Menezes é relatado aqui no livro A Grande Espera, que é uma psicografia de Eurípides Barçanufo, psicografado por Corina Novellino, a título de curiosidade, para a gente ter a noção de quem é esse espírito, Dr. Bezerra de Menezes. Então, aqui na orelha desse livro, é relatada uma importante informação ao leitor. Conforme relatado por Francisco Cândido Xavier na história dessa obra, que é A Grande Espera, a história dos essênios, o jovem Marcos teria sido uma das encarnações de Eurípides, Lisandro, a de Bezerra de Menezes, e Josafá, a de Caibar Schutel. Ou seja, Bezerra estava encarnado quando Jesus esteve na Terra. Ele era um essênio, era uma figura ali importante, um missionário de muito amor, né, de muita relevância, e ele teve um encontro com Jesus. Jesus era um jovenzinho. Então, desde esse tempo, já praticando, né, o amor, essa simplicidade, o amparo, né? Então, encarnamos e reencarnamos e temos que evoluir. Então, ele foi encarnando e foi evoluindo e foi praticando bem e continua entre nós, graças a Deus, nos amparando, nos envolvendo amorosamente com seus exemplos. Somente uma mensagem desse quilate teria o condão de unir os espíritas, porquanto alicerçadas nas bases sólidas da doutrina espírita, promovendo realmente a aliança entre a ciência e a religião, escoimando tanto de uma quanto de outra os radicalismos prejudiciais que impedem essa associação. Aí um pouco mais à frente, ela coloca: pode-se imaginar Bezerra de Menezes atendendo aos encarnados e desencarnados com o mesmo imenso amor que o caracteriza. O trabalho no bem é incessante. Então, quando ele estava encarnado, ele atendia os encarnados ali durante as consultas e no trabalho mediúnico, e atendia também os desencarnados nas doutrinações. E hoje, como espírito desencarnado, ele continua os atendendo, né? Os encarnados, e também indo a regiões ali para amparar, para resgatar muitos desencarnados em condições muito difíceis. Amor que o leva a permanecer entre nós e prosseguir no mesmo amorável atendimento aos que ainda estão jornadeando pela terra e aos que estão em regiões de sofrimentos e de sombras no plano espiritual.
Um pouco mais adiante, é relatado aqui que houve uma sessão mediúnica em Brasília, na sede da Federação Espírita. E nessa sessão, um espírito se manifestou através da mediunidade da própria Sueli. Veja o que ela fala. O comunicante transmite pela nossa psicofonia as suas intenções. Diz estar satisfeito com as ocorrências do movimento espírita. Suas palavras, ditas em tom de voz vibrantes, resumidas, foram: vejam que os espíritos são muito inteligentes, são envolventes, então aparentemente ele se mostrava ali satisfeito. Mas por que ele estava satisfeito? Vejam qual era a real intenção: um assédio. Estamos vivendo, isso é o espírito comunicando, estamos vivendo de novo a época dos místicos e dos científicos, qual havia acontecido quando Bezerra presidiu a federação, antes dele presidir. Este é o melhor modo de dividirmos os espíritas e acabarmos com o espiritismo. É nosso interesse manter essa disputa hoje, com roupagem diversa, atualizada, bem de acordo com a época, mas que traz em seu bojo a mesma intenção de outrora. Então, os assédios, eles se renovam, Eles vão continuar acontecendo, os ataques. Cabe a nós termos a vigilância, para não permitirmos a destruição desse trabalho, Estamos em toda parte levando o fermento da discórdia, da cisania. Temos os nossos médios que transmitem os que planejamos. Quantos, servem aí de instrumentos, vigilantes, sendo envolvidos por esses espíritos que querem destruir a doutrina, prejudicar o trabalho do bem. Hoje temos novamente as duas correntes, a dos místicos e a dos científicos. Isso foi em novembro de 1985. A prece se repete, a história se repete, só que desta vez não terão a ajudá-los a figura daquele que tanto enaltecem e veneram. Ele não está mais com vocês, agora estão sozinhos e não conseguirão vencer-nos, Porque foi ali a firmeza, os exemplos de Dr. Bezerra que foram enveredando e trazendo para o Evangelho de Jesus e promovendo a união. Então, esse espírito aí é muito difícil, é colérico, ele não aceita os argumentos do doutrinador, E eis que surge Dr. Bezerra de Menezes, envolvendo Adivaldo, que estava também nessa sessão. A princípio, esse espírito não o identifica. Arrebatado, ele não identifica de pronto a figura luminosa que se aproxima. Bezerra de Menezes, envolvendo Adivaldo, transmite ao irmão angustiado, atormentador atormentado, amorosas palavras de esclarecimento. Entretanto, mais que as palavras, a vibração de amor foi de tal intensidade que a entidade é atingida no âmago de suas emoções e, transbordando de dor, de mágoa, de carências outras, desliga-se em pranto e prosterna-se diante do vulto aureolado de Bezerra de Menezes. Cena esta que vimos, a médium viu através da sua vidência, que o retira em seguida. Vejam, que interessante como o trabalho é intenso, o trabalho do bem, são equipes espirituais e somente ele, nesse momento ele se apresentou para esse espírito que achava que ele estava ali, à parte, que não poderia mais fazer nada já que ele havia desencarnado. Mal sabe ele, o tanto que Bezerra trabalha, tanto de relatos que temos do amparo, da proteção do Dr. Bezerra, através da mediunidade do Divaldo, do Chico. São muitas histórias muito interessantes e muito inspiradoras desse grande benfeitor. Então, para terminar, o terceiro grupo aqui de comentários da Sueli, também muito, muito interessante a comparação que ela faz de Bezerra e Kardec no trabalho do bem. Bezerra de Menezes, nome amado e respeitado por todos.
singelamente narra Divaldo a sua mais comovente surpresa ao despertar no mundo maior. Tem ao seu lado Celina, a mensageira de Maria, o que por si só basta para aquilatarmos a recepção merecida por ele. Mérito, né? Vejam, em nome de Maria, a mãe de Jesus. Celina ali está, radiosa como nunca. Entre sorrisos e lágrimas de emoção, ele vê chegar os entes queridos do coração, mas ouve um murmúrio que vem de fora. Celina o conduz até a sacada e o bondoso médico dos pobres depara-se com uma cena realmente comovedora. Isso nos faz recordar a narrativa de Allan Kardec em Obras Póstumas, quando o Espírito de Verdade, ao revelar-lhe a missão, faz-lhe também uma grave advertência, mostrando-lhe os percalços do caminho, as lutas ingentes, os sofrimentos e sacrifícios que lhe seriam exigidos. Cada escolha é uma renúncia, né? Então sempre teremos esses percalços no caminho, e vejam que tanto para Kardec quanto para o Dr. Bezerra não foi diferente, né? A diferença é que a intensidade, a entrega, a confiança, o fortalecimento da fé, né? 10 anos e meio depois, o codificador escreve uma nota que é um dos trechos mais belos e significativos de sua pena magistral. Descreve aí o calvário por ele enfrentado no desempenho de sua missão e finaliza afirmando, Kardec, né? Mas também, a par dessas vicissitudes, que satisfações experimentei, vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que compensações deliciosas foram pagas as minhas tribulações. Olha a felicidade de Kardec, né? Valeu a pena. Que de bênçãos e de provas de real simpatia recebi da parte de muitos aflitos a quem a doutrina consolou. Esse resultado não me anunciou o Espírito de Verdade, que sem dúvida intencionalmente apenas me mostra as dificuldades do caminho. Qual não seria, pois, a minha ingratidão se me queixasse? Vejam, né, como Kardec, a felicidade dele de ter cumprido o dever, né, pesando ali entre as dificuldades e os júbilos, permaneceram os júbilos, né, então muito mais pesados, né, muito mais gratificantes. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, porquanto o bem, refiro-me às satisfações morais, sobrelevaram de muito o mal. A felicidade de Bezerra de Menezes, ao se defrontar com os beneficiários do seu apostolado de amor, relembra-nos Allan Kardec no trecho citado. É bem essa, guardadas as devidas proporções, a senda crucial daqueles que se resolvem por seguir a Jesus, dos que se doam ao bem. A estrada é aspérrima, todavia as bênçãos alcançadas transformam-se em felicidade indescritível que transcendem ao nosso, por enquanto, estreito entendimento. Então fica para as nossas reflexões esse texto, essa palestra a respeito desse benfeitor, quanto ele tem a nos ajudar, né? Com todos esses ensinamentos, com todas as vibrações amorosas dele, o amparo que é incessante, que nós possamos ser gratos, né, por esses espíritos amorosos, incansáveis, né, em nos amparar, em nos envolver, em nos ajudar para trilharmos o caminho do bem. Até a próxima!